Essa semana eu fui no trabalho onde eu presto serviço e no decorrer da mensagem eu vou comentar mais especificamente sobre isso, mas a gente percebe um encaminhamento das coisas quererem retornar, né? No início eu estava conversando ali com a Cris e a gente, parece que a gente quer vencer uma inércia, né? Parece que a gente está numa retomada. E é fruto disso que a gente orou, meditou, conversando com o reverendo Alex, a gente entendeu que essa mensagem tinha essa conotação de recomeço, né? Eu acho que todos nós, de alguma forma, os nossos corações e as nossas mentes, a gente está pensando e se voltando no sentido de entender esse recomeço. Cada um na sua realidade, cada um dentro da sua perspectiva, seja profissional, seja de vida, familiar, emocional, né? Lá em casa, por exemplo, o Davizinho, a creche não abriu, né? Então, tudo que você for fazer, você fica meio que incompleto, porque alguém tem que ficar com o Davizinho. Então, a gente começa a tentar entender isso, e as questões profissionais também. E é nessa perspectiva que a gente vai colocar nosso coração nessa manhã, nesse dia, no sentido de entender a voz de Deus para nós. Amém, irmãos? Eu peço que você abra a sua Bíblia, você aí que está nos assistindo também, pegue aí a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 21, lá no finalzinho do Evangelho de João, no último capítulo, que é o capítulo 21, a partir do verso 1. João, o apóstolo amado, capítulo 21, a partir do verso 1, diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? E responderam que não. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: Trago alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: Quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Senhor, obrigado pela tua palavra, e nós te oramos para que tu, através do teu Espírito Santo, fale aos nossos corações. Quebre qualquer entendimento da compreensão da tua voz no nosso interior, Senhor. Aqueles que nos assistem, as pessoas que estão aqui, a todos que forem alcançados por essa voz, por esse texto, por essa palavra, sejam ministrados pelo Teu Espírito Santo agora, em nome de Jesus. E que Tu passe, Senhor, de forma como uma espada, Senhor, tirando qualquer impedimento, seja emocional, seja do passado, seja psíquico, Senhor, que possa ser barreira para a Tua voz, ministrar aos corações. Essa é a nossa oração,
em nome de Jesus, nos leva para um recomeço, a compreendermos novos tempos e próximos passos a serem dados em Ti. Em nome de Jesus eu te oro. Amém e amém. Esse é um texto que me acompanha já há alguns anos, né? Eu gosto muito desse texto. É um texto que volta e meia, ele me vem uma lembrança muito bacana de algumas experiências que eu vivi. Essa semana, orando por isso, por esse momento, o Senhor me voltou a ministrar, e é o que eu quero compartilhar acerca desse texto com vocês. Esse texto se dá no tempo exato em que Jesus foi morto e ele ficou 3 dias sumido. Ele ficou 3 dias desaparecido, né? As pessoas não sabiam o que tinha acontecido. As mulheres chegaram até o túmulo e viram o túmulo vazio. Havia toda uma expectativa misteriosa dos acontecimentos de ver Jesus ressurreto, mas os discípulos estavam meio que desesperados. Os discípulos estavam meio, como no momento que a gente está vivendo, assim, tentando entender o que vai acontecer, tentando entender o cumprimento das Escrituras, tentando entender a continuidade das coisas. Os discípulos tinham andado 3 anos com Jesus, e esses 3 anos, de uma forma muito intensa, a manifestação do reino. Milagres, palavras, acompanhamento pessoal, admoestações, transformações de vida, mudanças, todo aquele impacto do convívio de Jesus. Foi só Jesus morrer, os caras se desesperaram. Parece que muitas vezes acontece uma interrupção espiritual na nossa vida em função de circunstâncias. E a gente está vivendo um momento muito intenso em relação a isso. As circunstâncias realmente são grandiosas. Elas mudam e mudaram todas as rotinas da nossa vida. E essas circunstâncias, de alguma forma, elas têm um teor, elas têm um peso espiritual de influência sobre as nossas vidas, a compreendermos os próximos passos a serem dados. E os discípulos passaram aqueles 3 anos com Jesus, mas quando Jesus morreu, e ele não apareceu, e ele tinha avisado que ele ia aparecer e ia ser ressurreto ao 3º dia, mas no 1º, no 2º e ao 3º dia, quando chegou ali perto do 3º dia, eles não esperaram mais. Aí rola uma ansiedade de querer resolver as coisas, né? É o que eu tenho me deparado, uma ansiedade de como vai ser. Vai ter transporte? Alguém vai tomar conta da minha criança? Alguém vai fazer isso? Como é que vai ser o trabalho? Como é que as coisas vão ser dadas continuidade? Começa a rolar uma ansiedade de buscar as alternativas das quais a gente compreenda como vai ser continuado aquilo que a gente fazia. E a gente ouve na internet, ao novo normal, as coisas serão diferentes, há um normal, mas diferente da forma do que a gente deixou, mas todas essas informações a gente busca em lives, vai ver em conteúdos do YouTube, a gente se conecta, vê algumas informações, conversa com pessoas, mas todas essas informações, a gente tem uma certa dificuldade de filtrar e entender, na minha situação, o que eu faço com o próximo passo a ser dado. Aí Pedro tem uma atitude. Pedro é considerado, esses dias eu estava estudando, claro, por causa dessa mensagem, eu estava voltando num livro que eu gosto muito, fica a dica aí de mais um livro que marcou minha vida, eu tenho postado isso, 12 Homens e uma Missão. O autor chama Aramis. É um livro bacana, ele fala sobre todos os acontecimentos de todos os apóstolos depois da ascensão de Jesus. Aonde eles foram, quais os relatos de onde eles pregaram, que missão eles foram cumprir. E é interessantíssimo como toda a Europa foi influenciada por esses 12 caras. Muito interessante. Porque os textos bíblicos eles ficam muito ali na vida que Paulo transcorreu através das cartas. Mas os apóstolos tiveram uma série de missões interessantíssimas, das quais a Europa foi invadida pelo Evangelho de uma forma transformadora e chegou até nós, via Inglaterra, América do Norte, chegou aqui no Novo Mundo. E é muito interessante os enfrentamentos que eles tiveram e muito fruto daquilo que tinha sido semeado na vida deles, porque eles deram continuidade ao cumprimento da missão. Mas esse texto e essa passagem é fundamental para a gente entender isso. Porque aqui é o finalzinho do Evangelho de João, Jesus morre
e eles simplesmente abandonam o chamado. Pedro é chamado, e esse livro fala bem sobre isso, Pedro é chamado o príncipe dos apóstolos. Pedro é um cara que exerce uma liderança sobre os apóstolos. Pedro é um cara que esteve muito perto de Jesus. Pedro é um cara que você percebe em várias passagens bíblicas a maneira que ele responde a Jesus, a maneira que ele compreende a forma que Jesus está conduzindo o ensino, conduzindo o discipulado. Pedro tem sempre essa pegada de estar perto, de responder, de conversar, de saber a respeito, de interagir. Pedro tem sempre essa posição. E Jesus olha para Pedro por causa dessa interatividade, por causa dessa proatividade de Pedro. Pedro tem essa condição de liderança. Pedro tem um perfil que ele se encaixa com essa liderança e Jesus vai e o alimenta em função disso. E quando há esse acontecimento, Pedro tem uma decisão. Pedro fala assim: eu vou voltar a trabalhar. Muito parecida com a gente, né? 40, 50, 60, 90 dias que a gente está parado. Então, quando volta a notícia, as coisas vão ser retomadas, os trabalhos vão ser reabertos, o comércio vai ter data para reabrir, os colégios também, as coisas vão voltar, as coisas estão voltando. O que você faz? Vou voltar a trabalhar. Por quê? Porque é o trabalho que me sustenta. É o trabalho que me conduz a uma resposta de que eu estou ativo. O trabalho é aquilo que me realiza financeiramente, psicologicamente, com relação à minha família. O trabalho é o foco da minha vida. E Pedro, ele tem essa iniciativa: vou voltar a pescar. Ele fala, vou voltar a pescar. Quando ele fala, vou voltar a pescar, vários discípulos vão atrás dele. E é interessante que tem 7 discípulos aí. Contem aí para mim, vê se não tem 7 discípulos aí. Dos 12, a maioria está aí, nessa pescaria. Quantos são? Simão Pedro, contem, fala 1. Simão Pedro, está fraco. Vocês estão dormindo? Tem gente dormindo aí, gente? Veio aqui e fica acordado, em nome de Jesus, hein? Deixa para dormir. Quem está em casa lá pelo YouTube pode dormir no sofá. Aqui fica ligado. Em nome de Jesus. Simão Pedro. Tomé. Natanael. Os filhos de Zebedeu. 5. Tem 2 aqui, ó. E 2. Então no total tem? Meu Deus. A matemática passou longe. É 5 ou é 6, irmãos? Falei 7, né? 6. 6, né? 7. 2, 7. Obrigado, Alex. A aula de matemática, poucos estavam. 7. Tirando Judas, tu fica com 11. De 11, tu ter 7 nesse barco, tu vê que 7, a maioria desistiu do chamado. Vamos voltar a trabalhar. Vamos voltar a trabalhar, porque trabalhar dignifica o homem, né? Meu pai diz isso para mim. Meu filho, sabe qual é o seu mal? Trabalho. Você tem que trabalhar. Porque o trabalho, ele dignifica o ser humano. Então vamos no trabalho, que quando a gente voltar do trabalho, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo, tá tudo maneiro. Vamos ativar, vamos ver como é que começa, qual condução que pega, se bota um gás no carro, se vai e deixa quem com quem, e vamos trabalhar, porque quando voltar, está tudo tranquilo, porque você fez a sua parte. Então, o que Pedro fez? Ele ouviu meu pai. Ele ouviu o meu pai lá. Sabe qual é o seu mal, Pedro? Sabe por que tu está agulhado dentro de casa? Sabe por que tua mulher está te perturbando? Que as contas estão tudo lotadas aí e não conseguiu pagar? Tu sabe por que você está ansioso, Pedro? Sabe por que tu está com taque cardíaco? Sabe por que teu psique está batendo? Os espinos estão batendo aí no teu psique de ficar dentro de casa? Sabe por quê? Sabe qual é teu mal? Trabalho. Teu mal é trabalho. Aí Pedro, o cara que conviveu com Jesus, né? Que ouviu as palavras de Jesus, que viu todas as transformações naquela sociedade da Galileia,
Aqui vale essa menção acerca do local onde a gente está, né? A gente está aqui no Mar de Tiberíades, que também é conhecido como Mar da Galileia, ou Mar de Kinneret, que significa harpa, que ele tem um formato de uma harpa, região da qual Jesus vivia o seu ministério. Eu acho que eu já preguei aqui, mas vale o detalhe do conhecimento dos irmãos para entender a profundidade histórica disso, é que Jesus nasce em Belém, para o cumprimento da profecia de Isaías, cidade de Davi, porque Jesus ele tem sangue davídico, ele tem sangue de rei, então ele vem na linhagem de Judá, ele vem na linhagem de Davi, e ele nasce em Belém cumprindo a profecia de Isaías, porque Belém era também a cidade natal de Davi, e havia um profético em relação a Jesus, com relação a esse governo de Davi, a forma que Davi conduziu Israel, a forma que Deus escolheu Davi, e volta e meia Jesus era chamado de filho de Davi. Mas ele nasce em Belém, mas em seguida a sua criação se dá em Nazaré. Nazaré já é uma cidade, uma vila, que outro dia eu estava estudando, não tem 500 pessoas. Não tinha 500 pessoas. Ele é criado em Nazaré, que é uma região da Galileia, e quando ele faz 30 anos, João Batista é morto, ele passa a morar em Cafarnaum, sozinho. Ele vai morar em Cafarnaum. Quem não escutou essa mensagem, ou me liga, ou procura, deve ter nos arquivos aí do YouTube da Igreja Presbiteriana Livres, que só isso aí dá 2 dias de conversa. Belém, Nazaré e Galileia. Tem gente que está em Belém até hoje, é igual criança. E tem gente que está em Nazaré até hoje, debaixo do teto dos pais, até hoje. Alguns chegam em Cafarnaum. Jesus foi para Cafarnaum. E aí começa. E lá em Cafarnaum é o quê? Galileia. Galileia é o quê? Lugar de pescadores. Então Jesus encontra esses caras trabalhando. Trabalho não dignifica o homem? Todos os discípulos, eles não foram encontrados em casa. Todos os discípulos foram encontrados trabalhando, porque Jesus escolhe a quem trabalha. Jesus não escolhe aqueles caras que estão parados, olhando para o vento, vendo a chuva cair, na contemplação da adolescência, para ver o que vai fazer. Não. Jesus escolhe quem está ativamente produtivo. Só que esse ativamente produtivo tem um corte, tem um viés, tem uma intervenção espiritual. É aí que está o detalhe muito importante. Que Pedro parece que a ficha não caiu. Tem muita gente que a ficha não cai, passa uma vida toda dentro da igreja, ouvindo mensagem de domingo em domingo, trabalhando, passa por uma pandemia dessa, toda essa confusão, uma série de dúvidas familiares, perspectivas com os amigos, com os parentes, tudo mais. O que a gente vai fazer? Vamos trabalhar. Como é que a gente resolve um problema desse? Trabalhando. Então viabiliza o trabalho, porque a gente vai trabalhar, quando voltar, está tudo resolvido. Aí é que está o problema. Aí é que mora o problema, gigante, porque o trabalho não resolve a nossa vida na plenitude de quem somos, não resolve. O trabalho é uma parcela da vida, o trabalho, ele é um vetor da nossa vida, e digo mais, ele não é nem o principal, na verdade ele é consequência daquilo que Jesus nos escolheu. Então, quando Pedro e os discípulos passaram aquele período com Jesus, de 3 anos, talvez Jesus imaginasse que eles tinham entendido. Mas eles não entenderam. Porque quando o bicho pegou, porque a gente vê o exercício da nossa fé, não é quando tudo está tranquilo, é quando o bicho pega. Quando há conflito, quando há desavença dentro de casa, quando há dificuldade financeira, quando o trabalho o bicho está pegando, quando as coisas não estão no lugar, quando esse cenário ele está conturbado, é aí que a gente vê a vida espiritual. Não é quando está tranquilo. Quando está tranquilo, está tranquilo. Quando está tranquilo, está tranquilo. O sol é bonitão, a natureza é linda. Já viu esses versos no post da internet? Nego, poxa, a natureza é linda, olha para os passarinhos. Aí está tudo tranquilo. Agora, quando vem a tempestade,
quando vem um momento tenebroso, aí é que é colocado em xeque a nossa verdadeira fé, a nossa verdadeira confiança, a nossa verdadeira esperança de um recomeço. E Pedro, o que ele faz? Não, vamos aqui entrar no barco, por quê? Nós somos da Galileia, nós somos cidadãos galileus, nós somos pescadores. O que sempre nos sustentou? A pesca. Então, vamos voltar a fazer aquilo que a gente sabe fazer. Por que muitas vezes a gente volta no originário, na essência de quem somos? O que sempre me deu retorno? O que sempre eu fui valorizado? O que sempre me sustentou? O que sempre me faz aquilo que é a coerência do que eu acho que está tudo certo na minha vida? Então eu vou voltar a fazer isso. Aí ele vai lá e sobe no barco e a galera vai com ele. Cuidado para você, ou está como Pedro, ou os que vão com Pedro. Porque tem esses também, os que vão com Pedro. E aí os caras vão no barco, lindamente, né? E aí, quem já foi pescar aqui, eu não sou pescador, mas eu já pesquei, eu sei como é que é. O cara vai, aquele que conhece, quando você vai no barco, aluga um barco e tal, onde você vai? Você vai no pesqueiro, né? Quando você é profissional, tu não fica igual o tonto, igual o bobo tonto no mar. Tu vai onde tem peixe. Porque o cara é profissional da pesca. Onde tem peixe? Ali perto daquela pedra, ali perto daquele lugar. Aqui tem um pesqueiro de pargo, aqui tem um pesqueiro de curvina, aqui tem sempre não sei o quê, aqui tem lambari, joga rede, porque aqui é lambari. O cara conhece, porque o cara convive com aquilo. O cotidiano profissional, do viés do trabalho, apita para ele, fala para ele o que é o normal que tem que fazer. E os caras vão nesse barco e vão nos pesqueiros, só que é o seguinte, os caras passam a noite toda, que também é um horário que quem sabe pescar sabe que é o horário melhor, passam a noite toda pescando, só que quando eles estão voltando para casa, eles não arrumaram nada. Porque a vida é assim. A vida, quando você acha que você tem a convicção das coisas, do trabalho, do retorno das coisas, volta e meia você é surpreendido com o zero. Aí você imagina a frustração de você ir para o trabalho, se dedicar, acordar cedo, ir para o pesqueiro, só que tem um detalhe que a gente se esquece, que quem intervém sobre o mar não é você nem a sua capacidade profissional. Quem intervém sobre os clientes não é você. Quem intervém sobre os corações não depende de tu. Muitas das coisas que você faz e você é ativado a trabalhar e fazer, elas têm uma inter-relação com um outro pedaço, que aquilo não depende de você. E aí como é que você faz? Você vai, tenta pescar a noite toda e quando você volta vem com a frustração de não ter pescado nada. Absolutamente nada. A vida é como um mar. A vida a gente faz, às vezes a gente faz, e o retorno que a gente tem é frustração, decepção, tristeza. Essa semana eu peguei meu carro, fui lá na escola onde eu presto serviço, a escola ativa uma escala de pessoas para trabalhar, tudo bonito, é negócio para passar na mão, é máscara não sei o quê, é temperatura para ver, tudo legal, tudo maneiro. Mas cadê os alunos? Cadê as matrículas? Porque uma escola depende de matrícula. É ou não é, professor? Não é, professor? Cadê os alunos? Cadê as matrículas? Cadê as mensalidades? Aí como é que você paga as pessoas? Aí como é que a pessoa vai passar o dia lá para cumprir a escala para trabalhar, para receber uma ligação, para pagar uma boleta, para fazer o quê? Se a entrada do recurso não depende de você. Aí como é que faz? A pós-graduação resolve? Como é que faz? O doutorado resolve? A internet resolve? A propaganda na internet resolve? A mídia resolve? O marketing resolve? O que resolve? Para botar peixe no mar, o que resolve? Competência resolve? De pescador? De 30 anos de pesca? Não resolve. Pior que não resolve. Pior que não resolve. Os caras acordam cedo, entram no barco, devem ter levado
vara de pescar, devem ter levado rede para águas menos profundas, vara para águas mais profundas, anzóis específicos para alguns determinados tipos de peixe. Na tua qualidade do que você faz, na especificação daquilo que você faz, você se ativa para dar o recomeço. Só que tem uma coisa que não depende de você. Tem uma intervenção na sua vida que depende de Deus. Todo recomeço, ele não começa pelo trabalho, ele começa em Deus, porque nossa vida começa em Deus. Se a gente não colocar isso como princípio, nós vamos voltar para casa com um zerado de peixe no mar. Porque o mar, ele está pior do que estava. Se antes ele tinha peixe, parece que os peixes agora foram tudo para outro lugar. Os peixes sumiram. Os peixes estão tudo isolados na pandemia. Arrumaram um criadouro no oceano e botaram os peixes tudo amarrado lá dentro desse criadouro. Porque dinheiro não some, né? Esse é outro assunto. Dinheiro não some. Ninguém rasga dinheiro. Só que aonde está esse dinheiro? Com outros milionários, mais milionários. Isso é outro assunto, não vem ao caso. Nosso caso aqui é a metáfora do mar e dos peixes. Aonde estão os peixes? Não sei, eu sei que eles sumiram do mar. Com toda essa tempestade da pandemia, com todas essas mudanças da temperatura da água, da lua, de todos os acontecimentos, os peixes sumiram. Então, por mais que você se prepare para levar o seu anzol, para levar a sua vara, para levar a sua rede, existe a possibilidade de você se frustrar voltando para casa e de não ter arrumado nada. Absolutamente nada. E aí, onde está Jesus nessa parada? Sabe onde está Jesus? Tranquilo na praia. Tranquilo. O seu Jesus, o meu Jesus, o nosso general está tranquilo. Em meio a toda essa pandemia, toda essa confusão, todo esse vírus que tocou todo o planeta, que mexeu com a órbita do planeta, da vida das pessoas, de todo o planeta. Tem negócio de praia de Botafogo, o mar está mais limpo. Tem negócio de camada do ar, que parece que a poluição diminuiu. Uma série de mudanças planetárias da própria natureza por conta disso tudo. Então, mudou a nossa vida, mudou a rotina dos peixes, mudou a rotina dos clientes, mudou a rotina de geral. Só que para Jesus está tranquilo. Jesus está na praia. Ele está só observando, de boa. Acho que eu já falei aqui, vou repetir. Repita-se comigo. O meu Jesus, ele está relax. Ele está relax. Jesus está relax. Você está desesperado? Está preocupado com o futuro, com o seu trabalho? Como é que as contas serão pagas? Todas as preocupações coerentes com tudo que a gente está passando? Beleza, ok. O seu Jesus, aquele que ordena sobre a vida, aquele que ordena sobre a natureza, aquele que é o Criador do universo, aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que fez tudo, aquele que, quando fez o mundo, ele pensou até na sua existência. Ele está tranquilo. Está na praia, fogueira acesa, um peixinho na brasa. Tu imagina o cenário? Peixinho na brasa. Tem um cenário mais tranquilo, mais maneiro que esse? Eu, como carioca, não conheço. Sentado lá nas praias de Natal, em Ponta Negra, ou então ali na Praia do Meio, que tem esqueci o nome, não é um lambari, tipo um lambari, um peixe que você come com espinho, tudo assim, pequenininho assim, gostoso, que tu bota no pão. Manjubinha, tipo uma manjubinha. Tu sentado na praia, todo mundo preocupado, e pai, você na manjubinha. Aí uma coquinha gelada,
Água? Piaba. Um negócio desse aí. Uma piaba. Piabinha. Uma manjubinha, uma piaba ali no pão, uma coquinha gelada, uma água de coco e tal. Assim está o nosso Jesus. Esse é o cenário. Não é o cenário... Pô, Lincoln, tu está mandando uma metáfora aí, parece um humorista. Lê o texto. Leia o texto e perceba a forma que Jesus contempla a nossa vida. Perceba a forma que Jesus contempla a vida dos seus discípulos que caminharam com ele 3 anos e não aprenderam a confiar nele, e não aprenderam a colocar esperança nele, e não aprenderam que o princípio de todas as coisas está nele, e não aprenderam que milagre, tudo que acontece, é consequência de você olhar primeiro para ele. Está tranquilão lá, de boa. Aí ele observa, porque Jesus é sempre assim, ele observa, e ele pergunta, e aí, pescaram alguma coisa? Para que perguntar? Jesus não sabe tudo? Sabe ou não sabe? Amém ou não amém, irmãos? Fazer igual ao outro. Amém ou não amém? Amém. Vocês vê televisão? Já viram? Ó? Amém ou não amém? Hein, pessoal? Amém ou não amém? Jesus sabe todas as coisas. Por que ele faz a pergunta? Porque ele quer relacionamento conosco. Ele quer entender como está seu coração. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir a sua compreensão do momento que você está vivendo. Então ele quer que caia a ficha para você. Então ele te provoca com a pergunta. Porque ele já sabia a resposta. Ele já sabia que os caras não tinham pescado nada. Mas ele vai e pergunta, e aí, Lincoln, está tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, meu amigo, que o Davizinho não me deixa, meu irmão. Eu estou com a cabeça igual parece até um cearense, desculpa aí, desse tamanho. Ontem eu falava no tempo, papai coqueiro, coqueiro, estava com um coqueirinho na mão, não consigo falar nada, papai coqueiro, papai coqueiro, papai coqueiro, papai coqueiro, papai coqueiro, papai coqueiro, tá tudo bem? Não aguento, meu irmão. Isso aí tá rindo, sabe por quê? Porque tem filho da mesma idade, sabe do que eu estou falando, meu irmão. Quem tem filho... Toca a bateria, ele também. Ontem eu fui ver uma live do Matos Nascimento, muito legal. E aí, quando ele viu, ele trouxe todos os instrumentinhos dele. Foi o saxezinho, foi teclado e a bateria agora é 3 latas. Que ele arrumou 3 latas e pau, 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 pau na tua cabeça, meu irmão. Tá tudo bem? Não tá nada bem. A Michelle é... Alôça! Conhece esse recado? Alôça! Conhece esse recado? Tem uns caras que não conhecem, ainda não tem marido que ainda não caiu a ficha, né? Desse coro, desse corinho, dessa música. Alôça! Tá ligado no agudo? Alôça! Tá tudo bem? Tá nada bem, meu irmão. Qual é o passeio? O passeio é da cozinha pro quarto, do quarto pro travesseiro. Meu travesseiro, ele olha pra minha cara e ele fala, cara, eu não te aguento mais, meu irmão. Do sofá para o banheiro, para a sala, da sala e liga. Caraca, sabe? Não está nada bem. Mas sabe como está o nosso Jesus? O meu Jesus está? Relax. Como dizia o Tim Maia, relax. Tranquilão. Por quê? Porque a perspectiva que Jesus vê da vida é diferente da que nós, pelas circunstâncias, somos levados. E é essa perspectiva que nós devemos ter em Cristo, de um recomeço. É nele, é a partir dele. Porque quando nós fugimos desse eixo, a gente se dá mal, muito mal. Porque a nossa essência de criação está nele. Não existe nada fora disso. Não adianta você achar que você agora com o estudo EAD, não adianta você achar que novos trabalhos digitais, não adianta você achar. Você não acha nada, você só acha a partir daquilo que Deus conduzir sua vida. E isso tem muito a ver com o chamado, com a nossa vocação. Porque Jesus vai ensinar isso para eles agora. Porque Jesus não chega da praia, e eu queria muita atenção de vocês agora, Jesus não chega da praia e repreende ninguém, não.
Preste muita atenção nisso, porque esses detalhes, às vezes, nos textos, as pessoas leem, mas não compreendem. Jesus não chega da praia e fala assim, e aí, cambada de covarde, esqueceram o que eu ensinei a vocês? Ele não fala isso. Ele nem grita. E aí, não arrumaram nada? Está vendo aí que não arrumaram nada? Não é essa a perspectiva que Jesus da conversa tem com eles. Jesus fala assim, vocês pescaram alguma coisa? Do tipo ajuda. Trouxeram alguma coisa? Tipo, está precisando de ajuda? Nesse momento, tudo que a gente precisa para recomeçar é falar, Senhor, me ajuda. Me ajuda a entender esse recomeço. A partir de Ti. Que esse momento de pandemia, que esse momento de pausa, que esse ato que a gente viveu, da mudança das nossas rotinas, nos levem para uma espiritualidade de entender que Jesus seja a nossa prioridade de vida. Que possamos trazer esse ensino de voltar para Ele a prioridade daquilo que é o embrião de tudo que nos move, de tudo que é aquilo que nos dá prazer, de tudo que nos realiza, de tudo que nos dá plenitude, tudo está nele. Saindo desse viés, saindo dessa perspectiva, é frustração, é muita luta, é tristeza, é desespero, é ansiedade. Pescaram alguma coisa? Não, não pescamos nada. E aí também tem a sinceridade, que a internet agora é o mundo da mentira. Está tudo bem? Está tudo bem. Tudo bem? 99% das pessoas que falam que está tudo bem na internet está ao contrário. Eu ouso a dizer isso. Está tudo bem? Está tudo bem. Família está uma beleza. Eu vejo as pessoas tão mentirosas, gente. Aí depois em off eu falo, cara, está tudo bem, não, está tudo ruim. Por que você botou na internet está tudo bem? Ah, porque, cara, então não bota nada. Que nem eu vi um post essa semana, quando eu não gosto de uma coisa, eu não falo nada, eu passo batido. Agora fica com esse papo mentiroso. Não está tudo bem, eu não sei o que vai ser do meu trabalho, cheguei lá, não tem cliente, as coisas estão difíceis. Por quê? Porque Jesus quer ouvir a sua sinceridade, a sua transparência. Ah, mas eu não quero falar com as pessoas, então não fale nada. Mas abra seu coração para o Senhor, porque Ele quer intimidade contigo, Ele quer intimidade com os seus, com aqueles que o seguem. Isso representa discipulado, são aqueles que têm intimidade, são aqueles que são próximos. Então deixa de ser multidão, então deixa de ser longínquo do Senhor, porque os longínquos do Senhor é que ficam com disfarce para Ele, é que ficam com personagem para Ele e para a sociedade. Nós devemos viver uma transparência em Cristo Jesus, de que Ele ordena a nossa vida. Agora, se há problemas, a gente tem que falar, não tem problema. Estou com dificuldade de lidar em casa com algumas demandas que eu tenho aqui, bicho. Eu não sou lavador de louça, meu irmão. Se eu pudesse, eu comprava uma lavadora de louça 2050. Que lavava a louça no pensamento. Terminou de comer, já saía limpo, né? A minha sogra ela tem uma ideia incrível. Ela falou, Lincoln, vou te dar uma ideia que eu tive uma ideia incrível. Qual é, dona Zélia? Os pratos tinham que ser comestíveis e os talheres. Quando a gente terminasse de comer, aí comia ele também. Aí a gente terminava de comer, comia a sobremesa, os pratos e os talheres como comestíveis. A gente não tinha problema de lavar. Cara, poderia ser, não poderia? Descartáveis. Não, mas comestíveis. Não precisa nem jogar fora. A gente come, porque aí não faz nem lixo. Não é? Faz uns pratinhos assim de uma massinha de biscoito e já manda ver. Esse negócio da natureza aí, esse negócio de vega, bota um biscoito de não sei o que lá, de trigo, de não sei de onde, da soja, de não sei o quê. Cuidado com a soja. Outro dia eu estava lendo um negócio da soja aí. Cuidado com o negócio de soja. Misericórdia, não posso falar nem aqui. Porque a soja diz que muda de time. Então fica ligado. Fica ligado. Sei lá. O cara que é Botafogo vira tricolor. Os negócios assim. Fica ligado. Fica ligado na soja. Não sei se esses caras, esses demônios estão indo pela soja. Fica ligado. É brincadeira, hein? Brincadeira. Então, se eu pudesse, eu comprava... Tu gostou, né, Alex? Tá comendo muita soja, né? Tá comendo muita soja, né? É. Tudo na tua casa é de soja, né? É. Tu tá rindo pra caramba, ele tá rindo demais, né? Cuidado, reverendo. Cuidado. Então, se eu pudesse, eu comprava uma lavadora 2050 para lavar tudo, porque tem problema dentro de casa. Existem conflitos nesse recomeço.
Mas o que a gente precisa entender é ter as nossas atividades retomadas, sejam elas em casa, rotinas de trabalho, perspectivas, sonhos, esperanças, começa no Senhor. Comece no Senhor. Aí, ele chega para os caras e fala assim: joga a rede do lado direito. Joga a rede do lado direito do barco. Místico esse negócio de direito, né? Não podia ser esquerdo, na polpa, na proa. Por quê, hein? Porque as coisas de Deus, elas não são qualquer nota. As coisas de Deus, elas têm uma especificidade. A gente precisa ouvir isso. Porque o racional, ele não consegue entender por que é direito. O racional fica: ué, mas por que ele pediu direito? Não poderia ser esquerdo? Não poderia ser qualquer lado? Ele podia botar peixe em qualquer poderia, mas quando Deus fala, ele é específico. Existe uma voz. E essa voz, ela fala lado. Porque a vida tem lado. Ainda bem que foi à direita, né? Desculpa aí. Fica ligado, varão. Foi Jesus que falou, nem tinha pensado nisso. Joga do lado direito. Mas por quê? Para o judeu, o direito é o lado da misericórdia. É o lado do amor. Ali só tinham judeus. A esquerda, para o judeu, é o lado da justiça, da ira de Deus. Mas quando Jesus vem sobre a cobertura da graça, ele olha para nós, preste muita atenção nisso. Quando ele olha para nós, ele olha sempre numa nova perspectiva de graça, misericórdia, perdão, arrependimento, novo começo. Ele não vem com a trajetória de vícios e problemas do passado. Então esse direito para o judeu tem uma herança de simbolismo de conhecer o amor de Deus, de conhecer a misericórdia de Deus. É esse olhar de Jesus sobre os discípulos, os caras que caminharam com ele 3 anos, abandonaram o chamado e voltaram a pescar. Joga a rede do lado direito. Sabe o que Jesus está falando para ele? Porque quando você pega o capítulo 6 de João, Jesus está com os discípulos e tem uma multidão faminta. E ele chega para Filipe, chega aí, Filipe, presta atenção nisso, que isso você não encontra por aí, não. Os caras, ninguém fala isso, não. Tem que prestar atenção. Filipe, chega aí. Já preguei isso aqui. Filipe, vem cá. Como é que a gente alimenta essa multidão? Por que ele não faz o milagre? Primeiro ele conversa com o Filipe. Filipe, como é que a gente faz? Ele está ensinando para Filipe reino de Deus. Ele está ensinando para Filipe que tudo começa nele, não é na grana. Filipe, mestre, tem 5.000 pessoas aí, homens, deve ter 15.000 pessoas aí. Se tiver mulher, criança, deve ter 15.000. Ele olha para o bolso. Eu fiz esse simbolismo aqui. Filipe olha para o bolso e fala: 200 denários não dá para alimentar 5.000 pessoas, mestre. Aí André vem com uma criança. Tem uma criança aqui com 5 pães e 2 peixinhos. Ele agradece e alimenta. Ele manda nego jogar rede? Fica ligado. Ele manda alguém ir para o trabalho, arrumar o dinheiro no trabalho? Ele simplesmente faz o milagre. Você acha que Jesus não podia falar para o mar assim: mar, levanta esse peixe, cai para dentro do barco agora. Bora, peixes! Pá! Os peixes, igual eu já vi numa cachoeira aí, que os peixes pulam para fora. Já viu isso? Eu vi um vídeo assim, que nego chega na margem, os peixes estão saindo. Jesus podia fazer isso, uma pororoca lá. Uma pororoca de peixe. Poderia ou não poderia? O dono da natureza. Sim ou não, gente? Por que ele não fez? Porque ele mandou um recado para os caras. O trabalho de vocês não é pescaria? Pois no trabalho de vocês, metendo a mão em rede, sou eu que governo. Aqui tem autoridade de governo. Por quê? Por que, pastor Lincoln, o senhor está falando isso? Porque tu pode ter a rede, coloca a metáfora aí no que você faz.
Seja inteligente espiritualmente. Você pode ter a rede mais moderna do planeta, mas quem bota peixe em mar é o Senhor. Tu pode ter a maior formação, tu pode ter a maior oportunidade, mas quem faz a oportunidade acontecer para você, as circunstâncias mudarem em função do que você trabalha, é o Senhor Deus. É esse recado que ele está mandando para os caras. Ó, vocês pensam que vocês manjam de pescaria? Ainda te digo mais, hein? Jesus era pescador? Sim ou não? Estão muito fracos, meu Deus do céu. É uma turma lenta, Jesus, me ajuda. Jesus era pescador, irmãos? Jesus era carpinteiro. O que isso significa? Independente do que você faça, ele vive a circunstância do que se você vive e traz o reino de Deus na circunstância onde você está. Porque se ele só entendesse de carpintaria, ele ia discipular só um monte de marceneiro iniciante. Mas não, como a Galileia é um lugar de pescadores, ele vai naquele cotidiano, capturar os caras, entender de pesca, para trazer o reino através da atividade profissional dos caras. O seu chamado, o reino de Deus, está na sua vida, a partir daquilo que é a tua especificidade. Pega a rede, vocês não são pescadores? Pega a rede e joga do lado direito. Vocês não sabem fazer isso? Mas eu vou dar o peixe para vocês. Eu não sei se eu já contei essa história, mas eu preciso contar para terminar. Não sei se eu já contei. Melhor não contar não, né? Eu não vou contar não. Eu esqueci o nome do irmão do Zaqueu. Como é que é o nome? Isaac. Como é que eu vou esquecer o Isaac, né? Isaac foi o que ia ser degolado. Isaac, conta ou não conta, Isaac? É. Tem curtida para contar? Sei quantos likes, então eu vou contar. Eu tive um sonho. Essa semana o sonho voltou. Por quê? Porque o Davizinho está vendo o negócio do Nemo. Peixe palhaço. Peixe palhaço, papai. Ô, papai, peixe palhaço. Ô, papai, tá sei, meu filho. Peixe palhaço, peixe palhaço. Peixe palhaço, papai. Ô, papai, porque ele está vendo o filme do Nemo. E o Nemo é os peixinhos que falam. Cuidado com esses peixes. Já falei, ó, Michele, cuidado com esses peixes aí. Não sei não, hein? Fica ligado. Tudo tem que ficar ligado agora. É soja, é uns peixes não sei o quê. Fica ligado. Priscila só ri. Tá ligado, né, Priscila? E os peixes que falam. Eu tive o sonho, me voltou a imagem. Eu vi uma imagem desses peixes do mar da Galileia. Pastor Lincoln, o que é isso? Isso se chama meditação, contemplação. Você começa o assunto passar na sua mente. E Deus vai te dando imagens, palavras. Isso é espiritualidade. Os caras vieram pagar que tem que terminar, né? Fica ligado, hein, velho? Você falou que ia contar para terminar. É isso aí, tu tá ligado? Tá ligado, varão, tá ligado. É isso. É isso mesmo. Não, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Cuidado se não falar para terminar no disco. Aí o cara já sobe com 5 minutos de pregação. 5 minutos para terminar. É mesmo. Márcio falou, né? Márcio, vai lá. Então não vou contar a história. Os caras subiram aqui, eu não vou contar a história. Aí eu tive um sonho. Era como se eu estivesse vendo aqueles peixinhos, de uma forma, uma ilustração, né? Um desenho. Eu via o cardume. Esse cardume que foi pescado pelos discípulos, eu via esse cardume no desenho, o sonho. Aí, o cardume, eles estavam todos juntinhos assim, aí eles falavam assim, ó, tá vindo a sombra do barco, vamos fugir. Vamos, agora. Aí daqui a pouco o barco vinha atrás deles, porque eles ficavam no pesqueiro. Lembra que eu expliquei o pesqueiro?
Aí ficavam perto da pedra. Aí daqui a pouco o barco vinha. Tá vindo, é o barco. Olha a sombra do barco. Mas está de noite. Eu estou vendo ali, ó, aquela coisa mais escura é a sombra do barco. Então, ó, ao meu comando, vamos fugir de novo. 2, 3, vamos fugir. Tic, 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 tic. Às vezes a gente está na vida, a gente vai pegar um negócio, o negócio escorre pelo dedo, sabe? Você vai atrás do peixe, o peixe foge. Aquela oportunidade profissional, aquela oportunidade acadêmica, aquela oportunidade de vida, aquele relacionamento. Parece que o negócio vai, foge. Aí vai mais um pouco, foge. E era assim que o cardume fazia. Chegou uma hora que os peixes estavam tudo escondidos. Eles estavam numa pedra gigante que não tinha como o barco chegar. Aquilo que você faz, aquilo que você desempenha, aquilo que te sustenta emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, a sua vida. Essa coisa que faz você se sustentar na sua plenitude de quem você é, essa coisa, ela pode estar escondida, você não está alcançando. Pode estar escondida. Mas tem uma hora do sonho que tem uma voz. Tem uma voz que vem lá da praia. Segundos antes do barco vir, alguns minutinhos antes dele chegar naquele ponto onde Jesus falou com os caras, alguns segundos antes, Jesus ele dá um comando sobre a natureza. Isso é só para quem entende coisas espirituais. Quem não consegue entender, se você não está entendendo, você ora mais. Porque para entender isso, tem que ser espiritual. Alguns minutos antes do cliente chegar, ele preparou teu coração para cuidar daquele cara. Alguns minutos da briga acontecer, algo te vem e você fala, não vou me posicionar desse jeito. E evita uma confusão. A ordem do tempo, a ordem das circunstâncias é dirigida pelo Senhor Jesus. Alguns minutos antes daquele barco chegar ali, ele manda um comando para os peixes. Quando ele vê a angústia do coração dos seus discípulos em não ter pescado nada, ele manda uma pessoa falar com você, ó, isso aqui Deus mandou te dar. Alguns minutos antes de tudo se derramar, o Espírito vem e move algo à sua volta. Jesus fala para os peixes, peixes, saem da pedra. Não, Jesus, nós não queremos morrer. Saem da pedra. E um peixinho lembra para o outro. É o mestre que está mandando. Nós vivemos para obedecer o Criador de todas as coisas. A natureza, ela obedece a Deus. Se você planta manga, vai nascer manga. Porque foi Deus quem criou. Nós fomos criados para cumprir o chamado dele. Quando nós abandonamos esse chamado, há um curto-circuito em relação à criação e nosso caminho de vida. Ele manda os peixes assim, ó. Venham para o lado direito do barco. E os peixinhos, como que ovelhas que vão para o matadouro. Como Jesus foi para a cruz. Ele obedece o Criador. Porque a natureza obedece o Senhor. Quem desobedece o Senhor é o ser humano. E os peixes vão lá. No próximo minuto Jesus fala, joguem a rede do lado direito. E quando eles jogam a rede, eles pegam 153 grandes peixes. Há uma pesca milagrosa, maravilhosa naquelas circunstâncias. E Jesus continua na praia, tranquilo, relax, sem nenhum impedimento do passado, tristeza ou decepção com o não cumprimento do chamado. Ele está sempre pronto, por misericórdia, por amor, por perdão, em arrependimento, de começar, de recomeçar uma nova história com você. Tragam peixes aqui, venham comer comigo. Mas mestre, não precisa falar nada não. Pega um peixe desses aí que eu acabei de mostrar a pescaria para vocês. Tragam aqui, as brasas já estão acesas. Ele já está pronto para celebrar contigo.
Porque com Jesus tudo vai bem. Nós precisamos alinhar a nossa vida de recomeço com o nosso chamado e com a vida nele. Porque nós fomos criados para cumprir o chamado do Senhor nessa terra. A essência da nossa existência é essa. Não ache que você vai dar conta daquilo que tudo que aconteceu para você retomar as coisas. Não caia nesse engano. Coloque essa proatividade para que o Senhor comande a sua direção. Mete a mão na rede e joga ali. Ele vai comandar. Mas você precisa entender essa prioridade. Porque se você achar que com as suas capacidades você vai dar conta, você vai se frustrar e não vai arrumar nada. Porque é como eu expliquei, você pode dar conta de rede, mas você não dá conta de botar peixe no mar. Quem dá conta dessas circunstâncias é o nosso Deus. Não esqueça que você foi chamado pelo Senhor.